A 14 de fevereiro assinala-se o Dia Europeu da Disfunção Sexual. Estima-se que cerca de 500 mil de portugueses sofra de disfunção erétil. A doença atinge 52% dos homens entre os 40 e os 70 anos, mas só 5% dos portugueses toma medicação. A vergonha faz do profissional de saúde o último recurso. É o tema para a conversa com o Dr. Nuno Tomada, responsável pela consulta de andrologia do Hospital São João. Muito boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Assinala-se então amanhã o Dia Europeu da Disfunção Sexual e geralmente nestes dias faz-se um alerta sobre a prevalência da disfunção erétil. No entanto, doutor, quando falamos de disfunção sexual, não falamos apenas de disfunção erétil. Claro que não, mas antes de mais, Carla, eu penso que o termo correto será o Dia Europeu para a Saúde Sexual. Eu penso que é isso que está em causa, é o nosso direito à saúde sexual, mais do que o Dia Europeu da Disfunção Sexual. Como disse, e muito bem, realmente nós temos uma tendência para falar mais da disfunção erétil. Claro que é a patologia que é mais bem estudada, porque existem realmente fármacos que foram desenvolvidos especificamente para esta patologia, mas nós não nos podemos esquecer de outros grupos também importantes de disfunções sexuais. Nós realizamos já há bem pouco tempo um estudo nacional, que foi o EpiSex-PT, em que realmente a disfunção sexual mais prevalente nos homens portugueses era o distúrbio da libido, seguido pela disfunção erétil e depois pela disfunção ejaculatória. E quais são as principais causas? Podem-se atribuir algumas causas. Por exemplo, no caso da disfunção erétil, fala-se muito hoje em dia do stress, do tabagismo. São fatores que podem levar a disfunções sexuais? Carla, a disfunção erétil passou de 90% de uma etiologia psicogénica, em que era tratada basicamente no consultório dos nossos colegas de psiquiatria, para uma doença orgânica com uma origem principalmente vasculogénica, ou seja, a origem estará, na grande maioria dos casos, numa disfunção das artérias, portanto, disfunção do endotélio. E é curioso que essa associação surgiu principalmente com estudos em que verificaram que homens que têm risco cardiovascular, que são, como disse, são fumadores, que são hipertensos, que são diabéticos, tinham uma grande prevalência de disfunção erétil. Curiosamente, com o avançar dos anos e com o avançar do estudo da disfunção erétil, o que nós verificamos é que há uma faixa muito importante de homens que chegam ao nosso consultório com disfunção erétil, que não têm nenhum fator aparente de risco e que nós, quando fazemos um estudo aprofundado deste doente, descobrimos que, por exemplo, é um diabético. Ou, por exemplo, tem uma dislipidemia e tem o colesterol ou os triglicerídeos muito elevados, ou que é um doente que tem um síndrome metabólico e, portanto, tem risco muito aumentado de ter um infarto ou ter um AVC. Portanto, o paradigma mudou. Neste momento, o homem que nos aparece com disfunção erétil no consultório obriga-nos a uma avaliação cardiovascular e, muitas vezes, é isto que faz a avaliação e que faz o alarme do risco cardiovascular e que nos permite fazer uma estratificação de risco e que nos faz orientar o doente e que nos pode prevenir um infarto e que nos pode prevenir o AVC. Quando um doente chega à consulta com queixas, quais são os primeiros passos para se fazer um correto diagnóstico? Como dizia ainda hoje de manhã aos meus alunos, o fundamental é fazer uma boa história clínica. Verem o doente no seu contexto pessoal, nunca esquecer do seu contexto de relacionamento. É fundamental observar o homem, por princípio, se trouxer a esposa, ou a namorada, ou a companheira. É fundamental entender como é que é a dinâmica deste casal e depois perceber exatamente qual é o tipo de disfunção sexual. Como disse muito bem no início, muitas vezes somos referenciados por disfunção erétil e nós, quando aprofundamos a história sexual deste casal, o que descobrimos, por exemplo, é que ele tem uma ejaculação prematura e que é isto que está a causar tensão e que está a causar depois secundariamente uma disfunção erétil. Isto é apenas um exemplo, mas o fundamental é falar com as pessoas e ouvir e perceber qual é a dificuldade inerente do ponto de vista sexual daquele homem. Mas na nossa população considera que ainda existe muita vergonha, um grande estigma à volta deste assunto? É curioso porque
Penso que amanhã vai ser divulgado um estudo internacional que foi feito em cerca de 13 países. É um estudo muito interessante que foi feito para comparar diferenças e semelhanças do comportamento sexual em países tão díspares como, por exemplo, os Estados Unidos, Portugal e a Coreia do Sul. Portanto, estou a ver que aqui há uma diversidade cultural inerente enorme e é curioso ver que a nossa predisposição, a nossa sensibilidade em relação à saúde sexual é muito diferente. Por exemplo, nós, neste estudo, só cerca de 12% dos homens, portanto, 1 em cada 10 é que aborda este problema com o seu médico, contrariamente, por exemplo, aos Estados Unidos, em que é prática corrente. Mesmo assim, nunca é mais do que 20, 25%. Também estamos a falar aqui de uma certa dificuldade da vergonha do doente encarar este problema, assumir e realmente recorrer a nós que somos especialistas nesta área e que realmente somos capazes de dar uma resposta em grande maior parte dos casos, cerca de 80%, 90%, podemos tratar estes casos de disfunção erétil. Sim. Em Portugal, só 5% dos portugueses é que estão medicados. Isto significa que um número Temos muito muito trabalho ainda para fazer. É que procura ajuda, não é? Teremos Há muita vergonha ainda. Informar ainda muito mais. Este estudo é fundamental porque nos diz que a grande maior parte dos homens, antes de vir ao médico, procura informação na área sexual na internet. É verdade. E, portanto, há até quem, por vergonha, chegue mesmo a comprar os medicamentos na internet, em vez de ir à farmácia ou de ir primeiro ao médico para obter uma receita. Não é? Essa é a conclusão também deste estudo, em que a internet é a grande fonte de compra de medicação. O que para mim é muito preocupante, porque não só o doente pode comprar fármacos que não têm nenhum tipo de garantia, portanto podem ser não verdadeiramente fármacos, podem ser até prejudiciais para a saúde, mas principalmente para mim o mais importante é que perdem aqui uma janela, uma oportunidade de serem avaliados para uma doença subjacente, uma doença cardíaca, uma doença cardiovascular potencialmente grave e que estão a deixar passar esta oportunidade de fazer uma prevenção e de fazer uma profilaxia adequada. Exatamente, e vão automedicar-se recorrendo então, como vimos, à internet. Neste estudo internacional sobre os comportamentos e os hábitos sexuais no mundo, chegaram também à conclusão de que a disfunção erétil é uma das principais fontes de tensão num relacionamento. Em Portugal, 80% dos inquiridos refere precisamente que o relacionamento sai prejudicado devido a esta patologia. É engraçado saber que assumem, que 80% realmente dos homens deste inquérito assumiram que a disfunção erétil, a disfunção sexual, de uma forma mais lata, era uma fonte de tensão para o casal, e depois vemos os números de recurso realmente aos cuidados de saúde e é realmente uma disparidade muito grande e que não é desejável para a nossa população. O homem deve recorrer sempre que for necessário e sempre que isso estiver indicado, sempre que ele tiver uma disfunção erétil ou uma disfunção sexual persistente, deve recorrer ao seu médico de família e depois, se for o caso disso, certamente que será orientado para uma consulta mais especializada, como a nossa de andrologia. O sexo é também uma atividade espontânea para a esmagadora maioria da população, neste caso para 94% dos portugueses. Curiosamente, ficamos bem na fotografia, não é? Ficamos, é verdade. Já a falar da nossa iniciativa da manhã, da Sociedade Portuguesa de Andrologia, da Lili, da Associação Portuguesa de Urologia, mas isso já vamos falar. Mas os portugueses, nesse aspecto, ficaram bem na fotografia, somos os mais espontâneos. Não há um grande planeamento da atividade sexual. Apenas 6% planeiam a relação sexual. E o mais curioso é que se nós compararmos, por exemplo, com os Estados Unidos, em que 75% ou 76% planeiam a atividade sexual, realmente nós somos mais espontâneos. E temos mais alguns motivos de regozijo, por exemplo, temos uma média, uma frequência de atividade sexual que nos põe realmente no topo destes inquiridos, que seria cerca de 2 vezes por semana, o que, portanto, prova que nós encaramos o sexo como algo de muito importante para a nossa qualidade de vida. E como disse, nestes aspectos portugueses ficam então bem na fotografia. Este é, aliás, o lema da campanha de amanhã, dia 14 de fevereiro, que não é por acaso que é o Dia dos Namorados e o Dia Europeu da Disfunção Sexual. Amanhã este estudo vai ser divulgado, vão ser apresentados estes dados e vão decorrer também várias campanhas a nível nacional para alertar sobre a disfunção sexual. Exatamente.
Obviamente, o objetivo deste ano é ligeiramente diferente, vai ser uma campanha muito mais ligeira, mas não deixa de ser interessante a junção entre a alerta à população geral e a mensagem de procure o seu médico, procure alguém que o ajude quando você não está a ficar bem na fotografia. Portanto, o objetivo é convidar as pessoas em Lisboa, é onde se vai desenvolver este ano, no Chiado, a tirar uma fotografia nas cabines Fotomaton. E depois a impressão da fotografia vai ser acompanhada por alguma mensagem informativa sobre o que é a disfunção erétil, qual é a sua prevalência, qual é a importância de prevenir e certamente com a mensagem mais importante que é, se quer ficar bem na fotografia, recorra ao seu médico. Uma das iniciativas decorreu precisamente em Arcos de Valdevez, porque a vergonha adia a decisão de procurar ajuda médica. A Unidade de Saúde Familiar de Arcos de Valdevez realizou uma conferência sobre sexualidade em idade madura, dirigida aos profissionais de saúde. Não é só... A sexualidade continua a ser um tema embaraçoso para a grande maioria da população portuguesa. Em Arcos de Valdevez, os profissionais de saúde tiveram necessidade de ver algumas questões neste âmbito abordadas, como a sexualidade em idade madura, uma forma também de se sentirem mais preparados para apoiar os utentes nestas questões. Pensamos que seria interessante começar a abordagem deste tema pela sexualidade na idade madura, que se de modo geral toda a temática da sexualidade é muito pouco abordada para a população em geral, nesta faixa etária é muito esquecida, a nível das instituições, a nível dos cuidados de saúde, e achamos que de facto é um componente muito importante da saúde. A falta de informação quanto à sexualidade é considerada pelos profissionais de saúde como uma das razões para o aparecimento de doenças psíquicas por parte dos utentes, por não saberem lidar com certas situações. Às vezes se torna evidente que existe algum problema do foro da sexualidade que se manifesta por outras queixas, por problemas, por conflitos conjugais, por depressões, e de facto muitas vezes chegamos à conclusão que por trás de uma série de problemas relacionais e uma série de problemas de pessoas estão também problemas do foro da sexualidade. A sexualidade na idade madura foi o primeiro tema abordado em conferência por esta Unidade de Saúde Familiar, que espera continuar a apostar na valorização dos conhecimentos através de novas conferências com outras temáticas. E continuamos a conversa com o Dr. Nuno Tomada. Doutor, porque a disfunção erétil tem tratamento, que conselhos é que pode aqui deixar aos nossos telespectadores? Vou começar pelo conselho mais simples de todo. Nós publicamos, o nosso grupo de investigação da faculdade publicou há cerca de umas semanas, um mês, um estudo muito importante numa revista conceituada, que na Age, em que conseguimos demonstrar que o corpo cavernoso, portanto as estruturas subjacentes à ereção, são muito afetadas pela falta de hormona, a hormona masculina, que é a testosterona. Isso pode parecer uma coisa banal, uma coisa muito simples, mas o facto é que ao demonstrarmos que o indivíduo que tem falta de hormona tem um pénis igual ao pénis de um velho, portanto de um pénis envelhecido, estamos a dizer que o indivíduo hipogonádico, portanto é o termo técnico para dizer que tem falta de testosterona, é um indivíduo que tem uma grande probabilidade de ter lesões irreversíveis do pénis. Isto tudo para dizer o quê? Quer dizer que o hipogonadismo, a tal déficit de testosterona, está associado nos dias de hoje a uma doença que é uma epidemia, que é a obesidade. O indivíduo obeso é um indivíduo que tem uma grande prevalência de hipogonadismo e, como tal, esta doença vai fazer com que o pénis dele vá ter lesões irreversíveis. Conselho mais simples: mudem o estilo de vida. Parem de fumar, deixem de beber álcool, percam peso. O mais importante é começarem a ser ativos. Levantem-se do sofá, tirem a mão do comando, depois de verem esta peça, claro, e vão andar para a praia, levem a vossa esposa, percam peso. Só com estas atitudes, 30% dos homens melhoram a função erétil sem nenhum tipo de tratamento farmacológico.
É muito importante passar esta mensagem, Carla. Muito bem. Hábitos de vida saudáveis. Aqui fica a recomendação. Dr. Nuno Tomada, foi um prazer tê-lo connosco. Muito obrigada pelas suas explicações nesta antecipação do Dia Europeu da Disfunção Sexual, que se assinala amanhã, dia 14 de fevereiro, Dia dos Namorados.